presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah
Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. O autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, tu és aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida sim é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor, oh, para o teu louvor, para o teu louvor. Sim, Jesus, nossas vidas são para te louvar, te adorar, ter comunhão contigo, com
teu Espírito está, nossas vidas te entregamos, sim, Jesus. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. When I'm feeling up, let me feel the bass. Needle in the hay, take me to that place. I can feel the beam, cloudy in my head. Tell me I'm okay, sun rays in my face. And I wanna be the first to know you're next door. Let me refresh for you, my first love. And I wanna be the first to know you're next door. E nós temos sido ministrados aqui nessa casa sobre a vida cristã. E a comparação que nós tivemos nas pregações anteriores é que a vida cristã é como uma corrida. Você está em constante corrida, uma corrida, a corrida da fé. E essa corrida, ela tem um alvo. E o alvo dessa corrida é a eternidade. É conhecer Deus mais e mais, é estar com o Senhor, é alcançar a pátria celestial. Essa é a nossa meta de vida, tem que ser. Porque nós temos ouvido a palavra, o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E eu quero trazer uma palavra, e o título dessa palavra, ele é um pouco diferente, mas ela vai fazer sentido, você vai ver. É o espinho no caminho. E a palavra base é: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Vamos orar ao Senhor para que Deus fale ao nosso coração, amém? Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos agora, Espírito Santo, que você possa
revelar poderosamente no coração dos meus irmãos esta palavra, que eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor aqui, que Jesus seja glorificado nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estabelecer teu reino aqui de forma maravilhosa, Senhor, que a salvação venha sobre nós, que o Senhor nos desperte para o caminho da salvação, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E a vida cristã é uma corrida. Mas essa palavra de 2 Coríntios 12, 9, me deu uma luz, assim, um estalo. Me deu uma ideia de que a vida cristã também é uma peregrinação. Nós estamos constantemente peregrinando nessa vida. E a sensação que nós temos é que às vezes estamos deslocados dessa vida. Você não tem uma sensação que às vezes você está assim... Senhor, o que eu faço agora? Para onde que eu vou agora? Como que eu faço? Como que eu procedo? Por que isso está acontecendo? Então nós temos essa sensação de estarmos perdidos, de estarmos sem orientação. Mas a palavra diz que muitos dos servos eram peregrinos, eles se sentiam peregrinos. E um peregrino, no sentido da palavra, é uma pessoa errante, é uma pessoa que está caminhando para algum lugar, mas ela não sabe como chegar a esse lugar, porque ela precisa ser orientada, ela precisa de um rumo, de uma direção. E na Bíblia nós temos grandes peregrinos, grandes exemplos. Quando eu falo de peregrinação, eu me lembro de Abraão. Eu fiquei lembrando lá da série da TV, o Gênesis, que Abraão ouviu a voz de Deus. E Deus simplesmente falou: sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. E ele foi peregrinar a terra, ele foi para o deserto, ele foi para um lugar que não tinha nada que pudesse oferecer algum sustento para ele, mas ele foi, sob a palavra de Deus ele foi. E ele foi peregrinando, e a palavra nos mostra que o Abraão, ele não era uma pessoa grandiosa, ele não era uma pessoa de status, ele não era um famoso, ele não era nem considerado o melhor na família dele. Deus, quando Ele escolhe pessoas, Ele escolhe as pessoas mais improváveis para fazer a obra dele acontecer, para fazer a vontade dele se cumprir. E Abraão era uma dessas pessoas. E Abraão foi para o deserto, e Abraão, não só Abraão, quantas pessoas na Bíblia, irmãos, se tornaram peregrinos, se sentiam estrangeiros, se sentiam deslocados na vida. Tem um versículo de Salmos que diz assim, Salmo 119, 19, diz assim: sou um peregrino sobre a terra, não ocultes de mim os teus mandamentos. Então o salmista estava declarando, falando assim: Senhor, eu sou um estrangeiro aqui, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua orientação. Se eu peregrinar nessa vida sem rumo, sem uma orientação, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu preciso de um destino, eu preciso de um foco. E para chegar nesse foco, eu preciso de orientações. Era o que o salmista estava declarando ali. E Deus escolheu pessoas como eu e como você, que está aí sentadinho, nas suas fraquezas, nas suas lutas, na sua idade, do seu jeito, para peregrinar em direção à pátria celestial. Amém? Esse é teu rumo, esse é teu destino, a pátria dos céus, a pátria do Senhor. E a Bíblia diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, muitas vezes, a peregrinação, talvez nós não vejamos o cumprimento da promessa sobre nossas vidas. Mas aí entra em ação a fé. A fé, precisamos peregrinar com fé, irmãos. A nossa fé em Deus nos levará ao destino que temos que chegar. Amém? Você quer chegar na pátria celestial? Então, irmãos, mesmo que a gente morra, amém? Não vendo a promessa se cumprir, vamos ter fé. Vamos na fé que vamos chegar na pátria celestial. Graças a Deus, porque nós temos um destino certo. Imaginou se a gente ficasse peregrinando na vida e no fim de tudo nós chegarmos a um lugar
sem salvação, a um lugar de condenação. É isso que Deus planejou para nós, nos retirar dessa perdição, nos salvar dessa condenação. É isso que Deus veio fazer em nosso favor, que Jesus veio a essa terra. A gente pensa nos dias de hoje, nós temos ouvido, talvez seja até clichê falar aqui, mas a pandemia fez a gente sofrer, a pandemia fez a gente se reinventar, a pandemia fez a gente perder pessoas queridas. Só que quando eu estava pensando nessa questão da peregrinação, eu pensei no sofrimento do ser humano Jesus Cristo. Fiquei imaginando, Senhor, Jesus, quando veio aqui na terra, né, fiquei nas minhas imaginações, no meu pensamento. Jesus, quando veio aqui, ele era um ser humano. Ele é Deus e é ser humano. Mas ele veio aqui na terra, na condição de humano. E desde o momento, irmãos, que Jesus foi concebido, desde o momento que Jesus foi concebido, ele já passou por uma luta. A luta de ser aceito pelo seu próprio Pai. Porque a Maria recebeu, foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus Cristo no ventre da Maria. Mas José teve que aceitar isso. José precisou aceitar Jesus primeiro. A luta já começou aí, irmãos. A luta da humanidade de Cristo, né? Do ser humano Jesus. E não parou por aí. Quando Jesus nasceu, não tinha lugar. Quando Jesus nasceu, não tinha nem o berço. Então Jesus já enfrentou a pobreza ali de cara, o não ter nada, o ser desamparado, o não ter um teto. Jesus enfrentou isso já no começo da vida dele. E não para por aí. Quando ele ficou um pouquinho maior, o Herodes queria matar todas as crianças. Então, Jesus mais uma vez passou por uma luta, mesmo sendo criança. Os pais dele ali e ele ali também. Enfrentando aquilo, aquela fuga, a fuga para o Egito, para que ele não fosse morto. Imagine só, nós sabemos que todos nós passamos por lutas, né? Olha como a vida de Jesus foi. Mas um detalhe, irmãos, tão importante, tão fundamental, mesmo passando pelas lutas, os anjos do Senhor estavam ali para servir ao reino, guardando a vida de Jesus. Todo momento, os anjos do Senhor ali, olha, José, faça assim, José, faça desse jeito. Orientando, livrando, trazendo livramento. Isso na vida de Jesus sempre foi constante. Mas quando Jesus se tornou assim mais menininho, mais uns 10 anos, 11, 12, certa vez a caravana de Jesus foi para Jerusalém. Foi lá peregrinar, foi lá, se eu não me engano era a Páscoa. E aí eles foram lá para o templo. E a caravana foi embora e esqueceu Jesus. Jesus foi largado lá, ninguém lembrou de Jesus lá naquele lugar. É claro que Jesus Cristo estava bem, estava ensinando no templo, estava lá pregando a mensagem, ele estava bem, mas ele poderia se sentir abandonado ali. Poderia pensar, puxa, ninguém lembrou de mim, ninguém quis guardar a minha vida, ninguém está aqui comigo. Ele poderia ter pensado dessa forma. E quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Ninguém lembrou de mim. Esqueceram de mim. Mas Jesus passou por isso. Ele teve essa sensação. E mais para frente, irmãos, quando ele cresceu, quando ele pôde exercer de fato o ministério dele, mais sofrimento, mais luta. Por quê? Porque haviam os fariseus do templo e eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam a liderança de Cristo. Eles não aceitavam que Jesus era o Salvador deles. Eles não aceitavam e eles contestavam o tempo todo. E Jesus tinha que declarar a palavra. Jesus tinha que enfrentar eles, né, de frente assim. Não, olha aqui, a palavra é essa, é assim. Mas isso gerou certa aflição para Cristo. Isso não foi fácil para ele. Não foi fácil para ele ser contestado. E não parou por aí, irmãos. Jesus... Mais adiante você vê que as pessoas, por onde Jesus passava, os milagres aconteciam. As bênçãos, as curas, o poder de Deus se manifestava. Mas tinha aquelas pessoas que só procuravam Jesus para isso. Elas não procuravam Jesus para dizer, Jesus, obrigado. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, como você é bom. Ninguém falava isso para ele assim, dessa forma, né? Alguns percebiam isso e chegavam, Senhor, eu me rendo aos teus pés, Senhor, eu te busco. Mas
Poucos faziam isso. Muitos procuravam Jesus por interesse, interessados naquilo que Jesus podia dar. Isso é um sofrimento. Quando as pessoas nos procuram só pelo que temos, é um sofrimento, é difícil. Quer dizer que as pessoas não nos amam de fato como deveriam amar. Quer dizer que elas se interessam pelo que temos. E Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. E depois no Getsemane, Jesus foi orar e levou os seus discípulos junto. E falou: fiquem aqui, eu vou até ali, mas orem comigo, estejam comigo nesse momento tão difícil, estou angustiado, eu estou tão angustiado, estou tão aflito, eu preciso orar ali, mas vocês precisam orar aqui comigo, fiquem aqui, orem, vigiem. Mas seus discípulos deixaram ele na mão, dormiram, não oraram, não buscaram a Deus. E aí Jesus voltou lá para olhar e falou: puxa, vocês não oraram comigo, vocês não conseguiram vigiar. E aí Jesus, mais uma vez, assim, naquele momento ele ficou sozinho, ficou na mão, como se diz, né? Ficou na mão. E aí Jesus, mais adiante, irmãos, lá na Via Crucis, e antes da Via Crucis, antes dele passar com a cruz, carregando a cruz, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele recebeu a coroa de espinhos. O seu corpo sofreu toda aquela carga de humilhação, de dor, de tortura. Tudo aquilo Jesus suportou. E aí eu passei a me perguntar: meu Deus, por quê? Como? Jesus suportou tudo aquilo e não falou assim: olha, pai, está demais, eu não aguento, eu vou largar isso aqui, eu não quero mais. E aí eu fiquei meditando na palavra e o Senhor me disse: olha, como está escrito, havia uma alegria proposta. Ele sabia que ele precisava ir até o fim, porque se ele não fosse até o fim, nós não teríamos um alvo para chegar, nós não teríamos uma pátria celestial para chegar, para estar, para habitar, para morar. Então Jesus colocou o seu olhar no seu foco, no seu objetivo, que era comprar pessoas, comprar gente de toda a tribo e nação para habitar essa pátria celestial. Então eu olhei para aquela palavra, para o estudo da palavra, e falei: meu Deus, que maravilhoso, que maravilha. Jesus fez uma obra poderosa. Jesus fez tanta obra na cruz, antes da cruz, no seu nascimento. Por quê? Porque Ele queria uma nação dentro da pátria celestial. Ele quer que nós estejamos juntos dEle. E Ele suportou tudo aquilo, irmãos, toda aquela carga, e chegou na Via Crucis, carregou a cruz, recebeu a ajuda do Simão lá, daquele que, né, escolheram para estar com Ele, mas Ele carregou aquela cruz. Quando Ele chegou na cruz, Ele não se intimidou com aquele prego, Ele não se intimidou com a dor, Ele não se intimidou com a humilhação, Ele não se intimidou com a zombaria que fizeram dele na cruz. Estavam falando lá: olha, você não é Deus, desce da cruz. Você não é poderoso, desce da cruz. Você não é o rei dos judeus, faça alguma coisa. Ele não se intimidou com isso. Ele não saiu da posição dele de humano. Ele poderia ter, trocado, eu não sei nem explicar aqui o termo. Ele poderia ter se tornado Deus ali na hora, usado a sua natureza divina ali na hora e falando: não, vou descer da cruz, eu vou mostrar para vocês que eu sou o Senhor. Ele poderia ter feito isso, mas Ele não fez, porque se Ele fizesse isso, nós não teríamos uma pátria para morar. Você entende o valor do sacrifício, do sofrimento de Cristo por nós? Imagine o valor desse sofrimento. Imagine, Jesus sofreu da sua concepção até a sua crucificação. Jesus sofreu. Foi uma vida marcada por sofrimento, mas porque Ele colocou o seu alvo na alegria que estava proposta, a salvação de muitas pessoas. Era isso que Ele estava almejando, sonhando. Que obra poderosa, irmãos. Eu fico admirada de ver que Jesus, Ele fez tudo isso por mim, que sou uma pessoa tão errada, tão pecadora, tão peregrina, tão errante,
e por nós aqui, por todos nós aqui, não é verdade? Então, a palavra diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, irmãos, eu proponho agora, com o que eu falei aqui, considere o sofrimento de Cristo. E olha para a tua vida agora, olha para o teu sofrimento agora. Olha, Jesus não foi poupado. Jesus não foi poupado do sofrimento. Ele não foi privilegiado sem a dor nesse mundo, sem a tristeza, sem a humilhação. Quanto mais nós, né, irmãos? Quanto mais nós precisamos nos espelhar em Cristo e entender que nós estamos aqui e que nós temos um Deus todo-poderoso e que nós temos um alvo nessa caminhada, nós temos um alvo nessa peregrinação, nós temos um alvo nessa corrida, a pátria celestial, o reino de Deus. É isso que Deus quer para nós. Nós não podemos desistir. Como diz o versículo, nós não podemos desmaiar nas nossas almas. Não podemos deixar que a alma grite mais alto do que o espírito e que ela domine as nossas vidas e que a gente se entregue no sofrimento, que a gente se entregue na dor, que a gente se entregue na depressão, na angústia, no fracasso. Não, irmãos. Não, passaremos por fracassos, passaremos por dor, passaremos por humilhação, mas nós não podemos nos colocar nessa situação. Amém? Vamos nos colocar na posição de filhos comprados pelo sangue de Jesus, filhos herdeiros da promessa do reino de Deus. Amém? E lembrando de tudo isso, sobre essa ótica, irmãos, do sofrimento de Cristo, como eu disse, né, o espinho no caminho, na peregrinação nós vamos encontrar o espinho nessa peregrinação. O que é o espinho? É o sofrimento, é a dor, é a angústia, é o fracasso, é as necessidades, as privações. Nós vamos encontrar, inevitavelmente. Na verdade, acho que nós pensamos errado sobre isso. Nós temos que entender que a humanidade ela é permeada por sofrimentos. Nós estamos na humanidade, nós estamos passando por isso. E nós precisamos encarar isso como Cristo, pedindo a capacitação dele, para que nós enfrentemos tudo isso e não venhamos a desistir do nosso caminho. Amém? Quero falar sobre a carne e o espinho. Diz assim em 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então este versículo falado por Paulo, assim como Cristo teve um sofrimento, Paulo teve um sofrimento também. Ele era, como eu disse anteriormente, ele passava por todas as igrejas. Ele pastoreava todas as igrejas. Ele passava meses com aqueles irmãos, com aquelas igrejas. Cada igreja tinha problema. Irmãos, as igrejas davam muita dor de cabeça para o Paulo. Porque o Paulo, quando ele se converteu verdadeiramente, quando ele se encontrou com Jesus ressurreto, lá no caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus. Jesus veio até ele. E Jesus se mostrou para ele e ele se converteu. E ele passou a fazer a obra do Senhor genuinamente. E ele foi eleito para ser o apóstolo dos gentios. Ele começou a caminhar pelas nações, pelos povos de Corinto, de Filipos, de Cencreia, de tantos, de Colossos. Todas aquelas cartas são as viagens que Paulo fazia para estabelecer igrejas, para pregar o evangelho. E como essas igrejas davam trabalho, irmãos, porque era muito, muito pecado, porque elas não criam em Jesus, porque elas brigavam, porque tinha inveja, porque tinha malícia, porque tinha prostituição. Ele tinha muito trabalho. E nesse momento aqui na igreja, da igreja de Corinto, ele estava lá, escrevendo para a igreja de Corinto. E ele passava por uma luta muito grande, um espinho na carne. E a carne, ela quer dizer assim, realmente, literalmente o corpo dele estava sofrendo com algo, estava sofrendo com alguma coisa. E ele via que a igreja estava com um problema, a igreja não aceitava o evangelho, porque tinham falsos apóstolos pregando lá, olha,
você precisa cumprir tudo que Moisés disse. Se você não cumprir o que Moisés disse, você não vai ser salvo. E eles falavam pior ainda, eles falavam assim, olha, essa história de Jesus é errado, Jesus não salva, Jesus não é o Salvador. E Paulo, vendo isso dentro da igreja de Corinto, ele escreveu essa carta e resolveu falar do espinho na carne. Ele resolveu falar dessa luta, dessa angústia que ele estava passando dos irmãos. E quando ele descreveu, irmãos, essa situação, ele estava tentando ser no máximo possível reverente com Deus, porque ele tinha para ele que ele não poderia se gabar daquilo que ele estava fazendo. Pense só, ele teve uma visão, ele foi aos altos céus. Primeiramente, ele já tinha se encontrado com Jesus. Agora, ele estava falando de uma visão que ele teve. Que ele foi aos altos céus e lá, diante de Deus, ele ouviu palavras maravilhosas e inefáveis que nenhum ser humano pode ouvir. E quando ele descreve essa visão, irmãos, ele descreve até assim, um certo homem subiu aos céus, não sei se no corpo ou se fora do corpo. Ele subiu aos céus. Ele usava o pronome ele com medo de se mostrar, de se gabar, de dizer, olha, esse homem, eu, Paulo, sou indigno de estar na presença de Deus. Então ele estava mostrando o tempo todo, olha, como somos indignos. E através dessa descrição, irmãos, que ele teve a visão do Senhor lá nos altos céus, e ele teve essa visão, e ele poderia se orgulhar disso, falar, olha, eu sou Paulo, eu discuto com os pensadores gregos, eu discuto com os romanos, eu sou fariseu, eu sou romano e sou judeu. Ele poderia se gabar de tudo isso. Olha, eu encontrei Jesus ressurreto. Ele poderia pensar dessa forma e se orgulhar disso. Mas, para que ele não se orgulhasse, ele recebeu esse espinho na carne. Ele fala nesse versículo, né? Mas, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E esse espinho na carne, existem muitas ilações a respeito disso. Alguns falam que é problema de visão, alguns falam que é malária, alguns falam que é depressão, alguns falam que é um problema que Paulo enfrentou com a própria igreja, problemas, né, entre ele e os seus liderados. Mas não se sabe, são apenas especulações. O que seria esse espinho na carne? Mas certamente era um sofrimento bem grande para ele, muito grande. E ele diz que esse sofrimento veio para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse daquilo que ele tinha visto, daquilo que ele estava fazendo por Deus. E ele falou que um mensageiro de Satanás esbofeteava ele. Então, quer dizer que eu vejo, né, nessa palavra e vendo a mensagem mesmo, irmãos, ele quis dizer que até mesmo o próprio Satanás pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos esbofetear, como ele foi esbofeteado, né, agora me referindo a Paulo. Paulo foi esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. Muitas vezes a gente pensa que a nossa luta, a nossa dificuldade, a nossa adversidade vem porque Deus não está vendo, vem porque Satanás é mais forte, e sei lá, e veio e nos afrontou, nos confrontou, nos derrotou. Mas não, irmãos, esse mensageiro de Satanás não foi um desleixo de Deus na vida do Paulo. Esse mensageiro de Satanás foi usado por Deus, porque Deus estava cuidando do Paulo. Se o Paulo se tornasse orgulhoso naquele momento, ele ia pôr a perder toda a obra feita nas igrejas. Vidas seriam perdidas. Essas vidas não poderiam peregrinar em direção à pátria celestial, porque aí o Paulo se orgulharia, e aí as pessoas olhariam para Paulo e falariam, olha, esse cara é orgulhoso, então acabou-se a obra, acabou-se a igreja, vamos ser orgulhosos também. E ali, nesse momento, a gente vê o cuidado de Deus na vida do Paulo. E da mesma forma, irmãos, na nossa vida, não pense que porque você está passando por essa dificuldade que só você sabe, é porque Deus não está vendo, é porque Deus deixou, é porque Deus largou. Não, irmãos, Deus está no controle da tua dificuldade o tempo todo.
O tempo todo a tua adversidade, a tua tristeza, a tua luta, a tua angústia está na mão do Senhor. Não está na mão de Satanás, não está na mão do mundo, não está na mão do governo, não está na mão do sistema. Amém? Está na mão de Deus. Deus está no controle, Deus está fazendo você passar por isso, porque Ele precisa que você seja humilde, que você seja preparado para a pátria celestial. Amém? Deus está nos preparando, irmãos. Paulo foi cuidadoso para contar essa mensagem. Ele não deu detalhes, ninguém sabe o que foi esse espinho, ninguém sabe. Todo mundo sabe que ele sofreu. Mas ele queria mostrar para a igreja de Corinto, para essas pessoas que estavam sendo confundidas pelos homens que se diziam apóstolos e diziam que Jesus nos salvava. Ele estava querendo dizer para essas pessoas confusas que Jesus é a salvação, que Jesus é o caminho. Ele estava querendo dizer, olha, eu não quero me orgulhar disso. Eu estou contando para vocês porque eu sou tão humano quanto vocês. Eu passo por sofrimento como vocês. Mas Deus é a minha glória, a minha maior glória é Deus. É o poder de Deus na minha vida, essa é a minha maior glória, esse é o maior poder na minha vida. Se eu posso me orgulhar. E aí ele começou a falar, antes desses versículos, ele começou até a falar, irmão, se eu puder me orgulhar do que eu sou, olha, eu sou judeu, sou romano, sou fariseu, me converti, vi Jesus, sofri 3 naufrágios, fui açoitado não sei quantas vezes, fui aprisionado, fui num lugar que fui escondido e me desceram numa cesta para eu não ser morto pelos soldados. E ele foi contando uma série de lutas e sofrimentos que ele teve. Mas ele falou, olha irmãos, não é isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero dizer que a minha dor não se compara à glória que é ter Deus na minha vida. É Deus na vida de Paulo e na nossa vida também, irmãos, não é diferente conosco. Nós precisamos entender que a nossa maior glória, a nossa maior alegria, a nossa maior coroa, nosso maior prêmio, podemos dizer assim, é ter Deus, é ter Jesus, é ser salvo por Ele. Amém? Então que esse espinho na carne da sua vida, agora pense aí no espinho da carne da sua vida, que esse espinho te leve a ver o quanto você é frágil, mas o quanto a glória de Deus está sobre você. Você não está sozinho. O espinho está aí, na sua vida, está te fazendo sofrer, mas você não está sozinho. Deus está com você o tempo todo. Deus está cuidando da tua vida, cuidando de você, cuidando desse tempo. Deus não te abandonou. Aliás, pelo contrário, sobre você está a graça do Senhor. A palavra diz assim, em 2 Coríntios 12, 8 e 9, diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quando Paulo fala assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Lembra que eu estava falando aqui que a gente nunca quer sofrer. A gente não quer o sofrimento, a gente não quer a dor, a gente não quer a perda, a gente não quer o fracasso, a gente não quer o anonimato, a gente quer ficar bem. Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo bem, bem provido. Nós queremos o melhor. Nós queremos triunfar, nós queremos vencer, nós queremos viver, nós queremos viver bem, aproveitar a vida. Mas é impressionante o que Deus respondeu para o Paulo. Olha, quantas vezes o Paulo orou ao Senhor? 3 vezes. E eu imagino ele intercedendo e clamando e orando, ali falando, Senhor, tira esse espinho de mim, está difícil de suportar isso aqui. Eu não aguento, Senhor, eu não tenho estrutura para aguentar isso aqui, está muito dolorido, está muito forte. Eu não aguento, eu sou fraco, Senhor. Tira isso de mim. Mas Deus, ele aqui nas palavras, literalmente, ele não disse nem sim, eu vou tirar, e nem não vou tirar. Mas ele respondeu assim, a minha graça te basta.
Em outras palavras, irmãos, Deus disse assim: você está com espinho? Está doendo? Eu vou te dar algo melhor do que tirar isso de você. Eu vou te capacitar a passar por esse sofrimento. Eu vou te dar uma capacidade chamada graça. A minha graça te basta. E o Senhor tem nos dito nesse momento aqui, né, a palavra que Deus tem para a igreja, para nós, irmãos, para você. Irmão, você está sofrendo, você está numa dificuldade, você está numa situação que você não queria. Hoje, nesse momento, o Senhor derrama a graça dele sobre a tua vida. Amém? Receba a graça do Senhor. Que o teu sofrimento não se compare à graça que está sobre a tua vida. A graça é uma capacitação que o Senhor nos dá para vencer. Amém? A graça é uma capacitação que Deus nos dá para continuar nessa caminhada, nessa jornada, nessa peregrinação, nessa corrida que é a vida cristã. Então eu quero te dizer, quero te incentivar, não desista. Não desista, o Senhor está te dando graça. Assim como Paulo recebeu aquela graça, assim como Jesus recebeu graça para suportar a dor da cruz, a dor da crucificação, a dor, né, da morte. Jesus, Paulo, você, nós estamos com a graça do Senhor. Amém? Nós estamos debaixo da graça. A resposta de Deus não foi aliviar o sofrimento. A resposta de Deus não foi dizer assim: olha, você é um filho querido, então eu vou pular essa parte da tua vida, eu vou te deixar bem. Não. O Senhor falou: minha graça te basta. Porque você, quando você está fraco, quando você está desse jeito, é que o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder é maior quando você está fraco. Então, o Paulo quis dizer com toda essa palavra que ele falou para os irmãos coríntios, ele quis mostrar isso para os irmãos. Ele não quis se gabar, ele não quis se orgulhar daquilo que ele viu. Ele quis mostrar o quanto ele era frágil e o quanto ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida. E que a graça era o maior valor que ele tinha sobre ele. Era o maior prêmio, a maior graça, a maior riqueza que ele tinha era a graça. É isso que ele queria dizer para aquelas pessoas que estavam sendo enganadas. E hoje o Senhor diz para nós isso, amém? Nós não estamos sozinhos. Estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da proteção do Senhor. Então o Senhor muitas vezes nos permite, irmãos. Nos permite não. O Senhor está no controle. Deus está deixando, Deus está controlando. Deus está vendo que você está passando por isso. E Ele está te moldando, Ele está tirando o orgulho de você. Ele está tirando a soberba, Ele está tirando aquilo que não presta, aquilo que não é bom estar em você. Ele está tirando de você. E cabe a cada um de nós, irmãos, receber essa palavra, receber esse espinho na carne e receber a graça. E entender, como eu disse no começo, que nós estamos numa peregrinação, estamos num caminho e precisamos da graça do Senhor. Amém? Diz assim a palavra em Efésios 2, 8, 10, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a graça de Deus, irmãos, ela não depende de eu ser boa, ela não depende de nós sermos bons, ela não depende do que eu faço de legal, ela não depende do que você fez no ano passado, ela não depende do teu esforço, do meu, ela não depende dos meus sacrifícios e nem dos teus. A graça de Deus vem de Deus, é um dom de Deus, Ele derrama sobre nós. Ele derrama sobre os fracos, aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que são humildes. A graça do Senhor vem sobre os humildes, irmãos. Aqueles que estão ali, dizendo, reconhecendo: olha, Senhor, eu realmente sou fraco. Eu realmente sou orgulhoso. Eu realmente sou invejoso. Eu realmente sou pecador. A graça é para essas pessoas, para todas as pessoas. E a graça se manifesta a partir do momento que eu reconheço que eu sou fraca, que nós somos fracos. Então a obra do Senhor é completa, meus irmãos. Nós é que precisamos recebê-la, nós é que precisamos exercer a palavra, buscar mais do Senhor. Nós é que precisamos nos posicionar, sabe aonde? Debaixo dessa graça,
debaixo da graça do Senhor. Precisamos estar lá, debaixo da graça do Senhor, porque nós estamos recebendo algo que não merecíamos. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Nada do que nós fazemos impressiona Deus. Nenhuma oração que fizermos aqui bonita ou simples, ou seja como for, nada vai impressionar o Senhor. Nenhuma oferta que nós trouxermos aqui em dinheiro, pelo Pix, não importa, irmãos, nada vai impressionar Deus. Agora, o que Ele procura são pessoas que reconheçam, que sejam humildes, suficientes para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, eu sou fraco, eu sou necessitado, Senhor, desse amor, dessa graça, desse cuidado. Irmãos, e olhando essa mensagem de Paulo, nós precisamos prosseguir nessa peregrinação, olhando para o sofrimento de Cristo, olhando para a história de Paulo, olhando para as nossas vidas. Precisamos prosseguir para o alvo, precisamos andar e entrar na terra prometida que Deus tem nos dado, nos falado. Tem uma frase de um autor que diz assim: se temos sensibilidade, devemos ler essa passagem com reverência, visto que nela Paulo desnuda seu coração e nos mostra ao mesmo tempo sua glória e sua dor. Então, irmãos, não tenha medo de se mostrar fraco. Não tenha medo de revelar para as pessoas o que você é. Você é pecador, você é uma pecadora. Eu sou uma pecadora. Nós somos fracos. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Hoje em dia está na moda tirar foto, pôr nas redes sociais, ou mostrar para os outros que está tudo ok, tudo jóia, tudo bonito, tudo bom, tudo perfeito, tudo agradável. Mas na verdade não é assim. A vida não é assim. A vida é real. A vida é feita de lutas, de sofrimentos, de conquistas. Mas é mais lutas do que conquistas, não é mesmo? É a realidade, irmãos. Nós precisamos ser quem nós somos. E nós precisamos entender também como Paulo fez, né? Paulo colocou a sua glória em quê? Naquilo que ele viu? Ou no Deus que ele amava? Ele colocou a glória em Deus. Ele falou: Deus, o Senhor é a maior glória da minha vida. Ter o Senhor, ter a Tua graça é o que me basta, Senhor. Eu não quero mais nada. Eu não quero ser famoso. Eu não quero me orgulhar de nada. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. E esses relatos de Paulo, eles são tão úteis para as nossas vidas hoje. A Bíblia diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Isso está escrito em Romanos 15:4. Então, irmãos, quando nós olhamos esses relatos bíblicos, quando nós lemos a história de Jesus, quando nós lemos essa história de Paulo, essas histórias, essas palavras nos edificam, elas nos motivam, elas nos enchem de ânimo para prosseguir, para continuar, para perseverar, para ter esperança no lugar certo. É por isso que é muito importante nós lermos a palavra, nós buscarmos a presença do Senhor, nós termos as nossas práticas das disciplinas espirituais, o orar, o jejuar, o interceder, o participar dos momentos de oração da igreja, participar dos momentos de estudo da palavra, nas quintas-feiras. Isso é fundamental para nós vencermos, irmãos. É nutrição, como diz a pastora, nessa palavra me lembra a pastora. A nutrição do nosso espírito é na palavra e nós precisamos procurar essa nutrição. Nós não podemos ficar longe da palavra de Deus, longe da oração, né? Devemos orar, devemos buscar Deus, porque a palavra nos fortalece, a palavra nos faz ter esperança, a palavra nos leva a conhecer Deus, a conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus não é somente para teólogos, não é somente para os eruditos, para os sábios. Não, irmãos, conhecer a Deus é para todos. Todos nós podemos conhecer ao Senhor verdadeiramente, profundamente, travar um relacionamento com Ele durante essa peregrinação, durante esse tempo que parecemos estar errantes, mas temos um destino. Amém? Que você possa receber do Senhor esse conforto da palavra, de que você não está perdido nessa vida, de que você não está errante nesse caminho que você está, o caminho da fé, o caminho da vida, o caminho da pátria celestial. Não é um caminho perdido, irmãos. Não é. E toda vez que você fraquejar, eu quero te deixar uma palavra aqui que diz assim:
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então se lembre, meus irmãos, quando você estiver lá fraquejando, o Senhor está de braços abertos, derramando a graça dele sobre a tua vida. Não se esqueça disso. Caminhe debaixo da graça do Senhor. Amém? Não desista. Não desista, não desanime, não saia do caminho. Não saia, porque esse caminho tem um prêmio, tem um alvo certo. A nossa vida com Deus, a eternidade com Deus, de fato. Nós não podemos desistir, amém? Que você caminhe debaixo da graça. E eu quero te dizer que os maiores gigantes de Deus são pessoas fracas. E você é uma delas. Amém? Você é uma delas. Você tem que caminhar e não desistir. Não desista do prêmio, da alegria que te está proposta. Faça como Cristo. Amém? Quero orar por você. Quero te pedir que feche seus olhos, que você possa curvar sua cabeça, que você leve a palavra no coração, que ela frutifique, que você prospere na presença de Deus, que você encontre a verdadeira prosperidade, que você possa encontrar as águas que matam a tua sede no Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos por essa palavra. Senhor, nós agradecemos pela tua fidelidade sobre nossas vidas, Pai. Nós recebemos essa palavra de que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, nós declaramos que preferimos estar ali, debaixo da tua graça, enfraquecidos, abatidos, quem sabe, entristecidos, mas debaixo da tua graça, meu Deus, porque a tua graça nos basta. A tua graça nos basta, a nossa esperança é o Senhor, nós colocamos a nossa esperança em Ti, nós colocamos os nossos olhos na pátria celestial e nós dizemos, meu Deus, nós vamos continuar peregrinando nesta vida, crendo que o Senhor é fiel para cumprir a tua promessa, de que seremos eternamente, Senhor, teus filhos, na tua cidade, na tua pátria, meu Deus. Nós recebemos a graça, nós declaramos, estamos debaixo da tua graça, Senhor. Muito obrigado, Jesus, agradecemos pelo sacrifício feito na cruz, agradecemos porque não parou ali a obra, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, agradecemos porque o Senhor esteve aqui, Senhor, por 40 dias, orientando os teus discípulos, porque o Senhor subiu aos céus e em breve voltará nas nuvens e nós nos encontraremos contigo nas nuvens, Senhor. Nós seremos para sempre o teu povo, a tua casa, Senhor, tua família, meu Deus, para todos sempre. E nós te agradecemos por isso, Pai, te louvamos. Saímos dessa igreja renovados, saímos dessa igreja com os pés fortalecidos, com os joelhos fortalecidos, com os braços erguidos, com a cabeça de frente, Pai, de frente, olhando para o horizonte, Senhor. Saímos dessa igreja com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, Pai. Sairemos desse lugar abençoados e aonde formos o Senhor estará conosco, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Com paixão, é tempo de tua justiça fluir. Vamos cantar, é tempo de adorar com paixão. Sim, é tempo de tua justiça fluir.
como verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Te exaltamos, Deus, em espírito e em verdade. Tu és santo, Ele é. Tu és digno. Te exaltamos, Deus, em espírito e em verdade. Tu és santo, tu és digno. sim, te exaltamos. Te exaltamos, Deus, em espírito e em verdade. Tu és santo, tu és digno. Transformed every part of me, joy is in my DNA. Need that truth you speak to me, baby, new light like every day. Crazy about Jesus, live for my Savior. Joy, hope, and peace, I know that I'm safe here. I rejoice 'cause I'm my Savior. Ain't got no room for the lies or the regrets. Jesus Christ, He is much greater. If I got the love of the Lord, then I am set. Can't let joy deep down in my soul, down in my soul, down in my soul. Transformed every part of me, joy is in my DNA. Need that truth you speak to me, baby, new light like every day. Crazy about Jesus, live for my Savior. Joy, hope, and peace, I know that I'm safe here. And I rejoice 'cause I'm my Savior. Ain't got no room for the lies or the regret. Jesus Christ, yeah, He's much greater. If I got the love of the Lord, then I'm set. Them child spring among. I'm still singing this song.